Olá, alunos, aqui é o professor Maurício de Português. Como eu disse anteriormente, nós vamos começar a correção das atividades. Para quem já fez, vai abrir o caderno, corrigir. E para quem ainda não fez por algum motivo, que faltou internet, algo assim, teve algum problema, apagou sem querer, é a chance de refazer agora. Essas correções vão levar um tempinho, mas a gente vai dar conta. Vamos lá, a primeira que eu passei em março foi a leitura de um texto, e logo em seguida tinha as atividades. Jovens empreendedores ganham destaque no mercado de Goiás. Empresários mais novos estão progredindo independente de crise e desconagem. TV Trabalho traz oportunidade de emprego para esta segunda-feira 11. Em meio a um mercado competitivo, jovens empreendedores se tornam donos do próprio negócio em Goiânia. A criatividade alinhada à flexibilidade da juventude faz com que pessoas mais novas se tornem cada vez mais protagonistas no mundo dos negócios. O empresário Matheus Suassuna, de 29 anos, é um dos exemplos. Há 8 anos ele se tornou dono de um restaurante e, atualmente, coordena uma equipe de mais de 30 pessoas. Para o Matheus, a maior dificuldade no início é ganhar a confiança dos subordinados. Abre aspas. Às vezes, os liderados não aceitam a decisão de uma pessoa tão jovem, muitas vezes mais jovens do que eles mesmos. Hoje não. Depois de 8 anos de mercado, uma equipe mais consolidada também, não tem a dificuldade que eu tive no começo. Fecha aspas, afirmou. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional de Jovens Empresários, CONAGE, mais de 6 mil jovens empreendedores, 72% deles são homens, 38% têm entre 26 e 30 anos de idade e 44% já concluíram o ensino superior. Destes, pelo menos 40% já fizeram pós-graduação. Segundo o coordenador de integração do CONAGE, Ricardo Santos, o jovem continua empreendedor independente do momento ser de crise ou não. A cada momento se vê que eu posso ter, aí tem que eu corrigir, um negócio mais do que ser empregado, que ser colaborador de uma empresa. Eu posso buscar meu sonho de ser empresário, de ser empreendedor, afirmou. O empreendedor Matheus, além do seu empório e restaurante, administra outros 3 negócios. Para ele, isso tem a ver com o espírito de juventude. Cada vez mais o jovem procura isso. Apesar de ter foco, gosta de ter várias coisas ao mesmo tempo. Polivalente mesmo, afirmou. Essa reportagem está no portal do G1. Atividades. O texto Jovens Empreendedores ganham destaque no mercado de Goiás apresenta características do gênero textual. Letra A. Entrevista. Eles estavam falando com algum convidado nesse texto? Não, né? Específico. Letra B. Conto? Não, né? Não era uma ficção, era algo real. C. Reportagem? Sim, né? Era uma reportagem. Estava fazendo uma reportagem sobre os jovens empreendedores de Goiás. É uma chave? Não, né? Não tem nem desenho aqui para ser uma chave. Então é a letra C. Reportagem. Quem marcou a letra C, reportagem, acertou. Agora vamos para a próxima pergunta, que é a número 2. O texto Jovens Empreendedores ganham destaque no mercado de Goiás tem como objetivo, ou seja, o que o autor queria quando escreveu esse texto? Letra A. Narrar uma história. Letra B. Informar um fato. Letra C. Descrever um jovem. Letra D. Opinar sobre algo. Letra A. Narrar uma história. Daqui é muito amplo, né? Tipo, por exemplo, podia ser até uma história de ficção, ou seja, uma história que nem existe. Será que o objetivo dele era esse? Acho que não, né? Porque ele traz convidados, ele cita fatos. Letra B. Informar um fato. Sim, né? Por quê? Porque as pesquisas mostram que os jovens empreendedores estão crescendo. Estão tendo destaque, corrige. Jovens empreendedores ganham destaque no mercado de Goiás. Ele traz vários dados aqui, né, de porcentagem do Instituto. Letra C. Descrever um jovem. Tipo, estava descrevendo como é que é um jovem aqui? Não exatamente, né?
Letra D. Opinar sobre algo. O autor estava dando a opinião dele. Não, na verdade ele pediu a opinião dos convidados. Então, é a letra B. Informar um fato. Número 3. Que outro título você daria para este texto? Daqui é uma resposta pessoal. Você poderia, baseado no que você viu, né? Ao invés de ser jovens empreendedores ganham destaque no mercado de Goiás. Qual outro nome que você colocaria, né? É uma resposta pessoal. Número 4. O verbo tenho na frase não tenho dificuldade encontra-se no mesmo tempo verbal que. Tempo verbal, o básico que vocês precisam saber nesse momento, né, é passado, presente e futuro. Tenho é algo que já aconteceu, que está acontecendo agora, ou que ainda vai acontecer. É algo de agora, né? Eu tenho nesse momento. Então vamos lá, letra A. A questão é a gente encontrar qual verbo é equivalente a isso, ou seja, qual verbo também está no presente. Jovens empreendedores se tornam donos do próprio negócio em Goiânia. Está falando de algo que está acontecendo agora, né? Se tornam ou tornam-se. É algo de agora. Eles não se tornaram ou não se tornarão, né? Eles se tornam agora. Jovens empreendedores se tornam donos do próprio negócio. Então a gente já sabe que é a letra A, né? Porque é a primeira que está no presente. Vamos ver a letra B. E 44% já concluíram o ensino médio, ou seja, é algo que já aconteceu, concluíram, né? A ação aqui. Concluir, o verbo. É algo que já aconteceu, está lá no passado. Não é eles concluem, eles concluíram. Então não é a B. Letra C. Ele se tornou dono de um restaurante, ou seja, é algo que aconteceu lá atrás, ele se tornou o dono. Não é agora, ele está se tornando, ele se torna o dono. Também não é a C. Letra D. Que eu tive no começo. Quem fez a questão, né, até pensou aqui nessa parte. É algo que aconteceu lá atrás, quando eu estava começando. Que eu tive, verbo no passado. Ou seja, o único que está no presente, né, jovens empreendedores se tornam donos do próprio negócio em Goiânia. Esse aqui, o presente. Letra A. Número 5. Identifique os referentes dos termos destacados. Ou seja, está querendo saber a qual termo esses termos destacados estão se referindo. Por exemplo, o empresário Matheus Suassuna, de 29 anos, é um dos exemplos. Desculpa, eu errei o modo de ler. O empresário Matheus Suassuna, de 29 anos, é um dos exemplos. Há 8 anos, ele se tornou dono de um restaurante. Esse ele aqui está falando de quem? Do Matheus, né? O empresário Matheus Suassuna, de 29 anos, é um dos exemplos. Há 8 anos, ele se tornou. Ou seja, a resposta da letra A, Matheus Suassuna. Letra B. Às vezes, os liderados não aceitam a decisão de uma pessoa tão jovem, muitas vezes mais jovens que eles mesmos. Ele está falando de quem? Dos liderados? Repare, às vezes os liderados não aceitam, muitas vezes mais jovens que eles mesmos. Vocês conseguiram pegar? Às vezes os liderados não aceitam a decisão de uma pessoa tão jovem, muitas vezes mais jovem que eles mesmos. Está falando de quem esse eles? O pronome eles. Os liderados. Letra C. A cada momento se vê que eu posso ter um negócio mais do que ser empregado, do que ser colaborador de uma empresa. A letra C a gente tem que voltar lá no texto, né? Porque não ficou explícito aqui. A cada momento se vê que eu posso ter um negócio. A cada momento se vê que eu posso ter um negócio, mais do que ser empregado, do que ser colaborador de uma empresa. Então a gente vai reler esse parágrafo aqui. Segundo o coordenador de integração do CONAGE, Ricardo Santos,
o jovem continua empreendedor, independente do momento de crise ou não, de ser crise ou não. Então, esse eu aqui está se referindo ao Ricardo. Segundo o coordenador de integração do CONAGE, Ricardo Santos, o jovem continua empreendedor. Talvez o autor queria que vocês confundissem com o jovem, mas é só um exemplo que ele está dando. Quem está falando isso é o Ricardo Santos. Então quem colocou Ricardo Santos acertou. Eu vou querer corrigir essa daqui também, porque senão vai ficar muita coisa, né? Tipo, se a gente for no mesmo ritmo que eu passei as tarefas, vai demorar muito, né? Então vamos fazer mais um. Você conhece esses pontos turísticos do nosso estado, em nosso estado? É uma resposta pessoal. Mas aqui você consegue ver Goiás Velho, né? Esses outros eu não conheço, mas eu vou pesquisar para vocês e posto assim, depois que eu postar a aula. Número 2. O que os turistas deixam de positivo e negativo nas cidades que visitam? Tudo aqui é de modo geral, qualquer cidade turística. Tipo, a resposta esperada, que é o comum, que a gente sabe, né? Que os turistas deixam tudo sujo, que nem sempre eles têm essa noção de que o lugar deve ser preservado, etc. Número 3. O que podemos fazer para conscientizá-los dos problemas ambientais causados pelo lixo deixado de maneira errada? Também a resposta é pessoal, mas o que se espera é que vocês coloquem assim que devem ser feitas campanhas, né, para conscientizar a respeito da importância de se preservar esses locais, porque é o turismo que gera renda para esses moradores e que se não cuidar de lá direito, esses lugares vão acabar desaparecendo ou estragando, poluindo, etc. Então, nossa correção de hoje é essa. Eu quero muito que vocês olhem tudo direitinho para ver se acertaram. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, podem me procurar no privado também.